Olá, pessoal. É, Quero fazer uma brincadeira aqui de tentar fazer uma mesclagem, se é que eu posso dar esse nome, do, do que eu trabalho já na minha disciplina de metodologia de pesquisa, na pós-graduação, e em parte utilizando algumas coisas do meu livro, Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Normas, Dicas e Erros Comuns, e mesclando talvez com um pouco da apostila de metodologia do EAD do SENAC e levando principalmente para a parte prática. Então, acho que meu desafio aqui agora vai ser esse e espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, lá no capítulo 7 do meu livro, eu falo que para a gente fazer uma pesquisa científica, a gente precisa de pensar em três planos: um plano epistemológico, um plano teórico e um plano técnico. A perspectiva de falar de um plano epistemológico é, na verdade, dizer qual que é a natureza do conhecimento que é gerado pela minha pesquisa. Se eu conseguir deixar claro qual que é a natureza da minha pesquisa propriamente dita, então, do ponto de vista epistemológico, eu diria que ela está bem alicerçada. Na verdade, epistemologia, se a gente for traduzir aqui a grosso modo, é a teoria do conhecimento. Por isso, dizer da natureza do conhecimento gerado pela pesquisa. E depois, o segundo plano que a pesquisa tem que apresentar é a questão de pesquisa, não necessariamente tem que ter uma hipótese, mas uma questão de pesquisa, e uma sustentação, que é a fundamentação teórica. E o outro plano é o que a gente chama de plano técnico, onde eu mostro a estratégia de pesquisa, como que eu vou coletar e analisar os dados, e como que eu vou apresentar os resultados. Vamos lá, então. Como eu tinha dito, do ponto de vista epistemológico, eu tenho que deixar claro qual é a natureza do conhecimento gerado pela pesquisa. Bom, e essa natureza do conhecimento gerado pela pesquisa, que é esse plano epistemológico, eu creio que ela deve ser evidenciada logo no início de um texto acadêmico da pesquisa. Então, a introdução já vai deixar claro qual que é essa natureza da pesquisa. E o Pedro Demo, que é um cara que eu gosto bastante, ele diz que uma introdução deve ter cerca de 2 páginas, concordando também com o que apresenta o Crésio. E é o que a gente vai ver aqui. Bom, no meu livro eu apresento esses 4 elementos aqui, utilizando o Crésio como base, que a introdução deve ter: o problema de pesquisa, os estudos que já abordaram o problema, suas deficiências, a importância do estudo em questão e os objetivos da pesquisa. Bom, mas isso é o que propõe o Crésio. Eu acho que se a gente for fazer isso de uma forma simplificada, para casar com o material apresentado lá na apostila, a gente poderia resumir assim, olha, uma introdução vai ter o problema de pesquisa, ela vai ter a importância do estudo e a justificativa, e ela vai ter também os objetivos, que seriam um objetivo geral específico. Bom, vamos tentar levar para a parte prática. Eu vou trazer 2 problemas aqui de pesquisa, para a gente fazer uma comparação. Um primeiro seria, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa de gestão de pessoas num hotel, e esse hotel se chama Marieta. Aí na introdução eu poderia começar com algo assim: a gestão estratégica de pessoas na rede hoteleira geralmente não é uma das maiores preocupações dos empresários do setor, porque a preocupação maior recai sobre o atendimento ao cliente, o hóspede, e a movimentação financeira que o empreendimento proporciona, mais especificamente o lucro. Ou seja, eu estou meio que chamando a atenção que, em geral, os empresários da rede hoteleira não têm preocupação com a gestão de pessoas, e sim com a gestão financeira, só propriamente dita. E aí eu já traria uma pergunta de pesquisa, para simplificar: como elaborar um plano de gestão de pessoas para o Hotel Marieta, de forma que ele passe a ser também uma ferramenta para o empresário? É claro que aqui eu estou apresentando de forma mais simplificada, e lá no meu livro eu trago de forma mais abrangente um pouquinho. Bom, então, já que eu estou falando de forma simplificada, vamos já direto para a importância ou justificativa do estudo. Então, olha, no caso do Hotel Marieta, o que eu poderia dizer? Este estudo, que é a investigação de como criar uma política de gestão estratégica de pessoas para uma dada realidade, ou seja, uma empresa específica, com base na análise desta, é relevante em função não apenas de criar condições para que o hotel possua um plano estratégico, mas abre possibilidades de uso para outros hotéis do mesmo porte. Ou seja, na verdade, quando você faz uma justificativa, você mostra que você não está olhando só para o próprio umbigo, que você está apresentando para o público qual que é a relevância da sua pesquisa e por que vale a pena ler a sua pesquisa. A gente deixa um pouquinho a modéstia de lado quando a gente fala da justificativa da pesquisa da gente.
Bom, então, finalmente, eu termino lá a introdução dizendo qual que é a declaração de objetivos. Olha, no caso do Hotel Marieta, eu inventei esse objetivo aí. O objetivo deste estudo é diagnosticar como são tratadas as questões ligadas à gestão de pessoas no Hotel Marieta, localizado na cidade de Contagem, Minas Gerais, para propor à empresa uma política de gestão estratégica de recursos humanos. Para tal, foram estabelecidos como objetivos específicos. Vamos lá. Diagnosticar o contexto do Hotel Marieta, que é o ambiente externo. Diagnosticar as práticas de gestão de pessoas existentes na empresa. Formular estratégias de desenvolvimento e retenção do capital intelectual para o Hotel Marieta. Formular planos de recrutamento, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, sistema de informação e arquitetura organizacional. E formular análise de viabilidade econômica e financeira para a política que foi criada. Então, tá aí, eu termino, na verdade, com a minha declaração de objetivos. Se a gente for levar para a área de TI, eu fiz uma coisa mais ou menos parecida com esse esquema do Hotel Marieta, há um tempo atrás, quando eu dava aula de técnica de pesquisa para os alunos do gestão de TI no Senac. Mas vamos lá, então, simplificando, a gente também poderia pensar numa introdução começando assim. Neste caso, eu quero só lembrar que, vamos supor aqui que eu vou fazer um plano de gestão de TI para uma organização não governamental. Então, olha só, as organizações não governamentais, ONGs, geralmente têm poucos recursos para investimento na área de infraestrutura de tecnologia da informação, TI. E por isso mesmo, os recursos precisam ser bem aproveitados. Sem um bom planejamento de governança de TI, as dificuldades de administração dos recursos podem ser ainda maiores. Como elaborar um plano de gestão de TI para a ONG Lar das Crianças do Campeche, que atende às condições da ONG? Tá aí, apresentei o problema. E aí, dando continuidade, eu apresento um objetivo geral e os específicos. O objetivo geral dessa pesquisa é, portanto, analisar a infraestrutura de hardware, software e redes de computadores de uma empresa, que no caso é a ONG. E aí vamos lá para os objetivos específicos. Olha, lembrando que os objetivos específicos não podem estar nem além e nem aquém do objetivo geral, ou seja, é o que eu preciso fazer para atender o objetivo geral, não é isso? Então vamos. Analisar a adequação de hardware às necessidades da empresa. Analisar a adequação de software às necessidades da empresa. E analisar a infraestrutura de redes às especificidades também da empresa. E neste caso aqui desse exemplo de gestão de TI, olha, eu coloquei a justificativa no final. A pesquisa se justifica em função de atender a uma demanda específica, que é a investigação das necessidades da ONG, e serve de base para outros trabalhos que tenham como motivo a pesquisa de TI em organizações dessa natureza. Claro, né, porque eu já estou chamando a atenção para o leitor que fazer gestão de TI em organização não governamental provavelmente vai ser diferente de você fazer gestão de TI em outro tipo de empresa. Bom, então, do ponto de vista epistemológico, eu já deixei claro na minha introdução qual que é a natureza da minha pesquisa, apresentei a justificativa e o problema de pesquisa, combinando, como a gente viu, com os objetivos, melhor dizendo, geral e específicos. Bom, então o segundo plano aí da pesquisa é o plano teórico. Aí, claro, pessoal, um plano teórico não vai ter uma receita de bolo não, mas eu tenho umas dicas que eu acho importantes. O Creso, melhor dizendo, o Creso, ele diz que a questão central da pesquisa ela já pode ser apresentada aí, quando a gente vai abordar o plano teórico. No nosso caso, a gente já apresentou lá na introdução. Mas se a gente quisesse começar o plano teórico reforçando qual que é a proposta da pesquisa, ou seja, qual que é a questão de pesquisa, a gente, segundo o Creso, pode usar verbos exploratórios, do tipo como, porquê, de que forma. No caso do Hotel Marieta, eu poderia começar com uma pergunta assim, os meus pressupostos teóricos. Para atender ao objetivo geral dessa pesquisa, a seguinte pergunta central foi elaborada. Como podem ser formuladas estratégias de gestão de pessoas que se adequam ao Hotel Marieta, considerando seu ambiente interno e externo?
E aí eu, no plano teórico, eu vou escrever o meu capítulo teórico. Aí é uma sugestão minha, não vem de nenhum autor isso não. Eu tenho lido trabalhos acadêmicos, por exemplo, de gestão de pessoas, em que todos os referenciais teóricos parecem muito iguais. Todo mundo usa praticamente os mesmos autores e aborda mais ou menos os mesmos temas. Por exemplo, na gestão de pessoas, o cara vai lá e pega os clássicos para falar aqui que é absenteísmo, remuneração, que é feedback, etc. E não esquece de levar para o lado empírico, ou seja, para o lado da prática. Como assim? Por exemplo, se eu estou pesquisando sobre o Hotel Marieta, a minha perspectiva é, primeiro eu vou falar como que é gestão de pessoas no geral. E depois, no referencial teórico, eu vou falar como que seria gestão de pessoas em organizações desse tipo, ou seja, na rede hoteleira. E aí, o meu referencial teórico vai ter tanto as questões mais teóricas, digamos assim, e mais clássicas, como questões mais voltadas para o objeto que eu estou pesquisando, que é a rede hoteleira. Então, o que eu estou dizendo aí é isso, olha, a minha sugestão, indicar os tópicos ou temas que serão abordados para o cumprimento dos objetivos da pesquisa e para responder à questão central. Apresentar o referencial teórico preferencialmente quando partindo do geral para a área específica. Então, eu vou falar sobre essas questões gerais, assim, como eu falei, de absenteísmo, de feedback, etc., de gestão de pessoas, mas eu também vou no referencial teórico procurar autores que falam como que é a gestão de pessoas na rede hoteleira. Então, agora vamos para o plano técnico. Então, olha só, fiz a minha introdução, depois pensei no meu capítulo de referencial teórico, ou seja, apresentei os autores das áreas mais gerais para depois os autores das áreas mais específicas. E do ponto de vista do plano técnico, o que eu preciso apresentar? Eu preciso apresentar a minha estratégia de pesquisa. Tá? Martins e Teófilo utilizam a palavra estratégia como sinônimo de método de pesquisa. E aí, nesse momento, eu apresento como é que eu vou coletar dados e apresentar esses dados. Eu só estou lembrando aqui nesse slide, então, olha só, que etimologicamente a palavra método quer dizer percurso. Então, por isso que quando eu relato o método de uma pesquisa, eu estou dizendo como ela foi ou como que ela será realizada. Bom, então, pensando na estratégia da pesquisa, eu digo o seguinte, o que precisa ter num capítulo de metodologia? Eu defino qual a melhor estratégia de pesquisa. Se ela é documental, bibliográfica, diagnóstico, pesquisação, survey, etc. Depois eu caracterizo a estratégia escolhida com base na literatura, para apresentar autores que tratam do tipo de pesquisa. Como assim? Se eu falei que a minha pesquisa é diagnóstico, então eu vou dizer assim, segundo fulano de tal, uma pesquisa diagnóstico é blá 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 e apresenta tais características. Segundo Beltrano, uma pesquisa diagnóstico também é blá 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 e tem tais características. E por fim, como eu estou dizendo aí, olha, argumentar porque a estratégia escolhida é mais apropriada. Aí eu vou dizer, minha pesquisa ela é diagnóstico porque ela tem as características que este autor apresenta. Bom, alguns exemplos apresentados, eu estou simplificando aí também, pelo Martins e Teófilo, são pesquisa documental, que tem como fonte materiais que são consideradas fontes primárias, cartas, correspondências, diários, etc. Quando a gente diz que uma pesquisa documental, quando eminentemente o que mais interessa na pesquisa é fazer análise de documentos. Ela é bibliográfica quando o objetivo dela é discutir conceitos como foco central da pesquisa. Então, as fontes bibliográficas são as fontes secundárias, como livros, dicionários e enciclopédias. Eu peço, pessoal, para tomar cuidado, porque toda pesquisa que a gente faz, ela também tem uma pesquisa bibliográfica, mas não necessariamente ela é uma pesquisa bibliográfica. Se eu faço uma pesquisa, por exemplo, só para discutir conceito, eu quero discutir qual que é o conceito de rizoma do Deleuze. E, de repente, eu quero propor um novo conceito para rizoma. Essa é uma pesquisa eminentemente bibliográfica. Mas o fato de eu ter usado bibliografia, como eu disse que eu uso em todas as pesquisas, para dar sustentação teórica à minha pesquisa, isso não significa que ela é uma pesquisa bibliográfica, ok? Bom, um outro tipo de pesquisa muito comum chama-se survey ou levantamento. O nome parece estranho e a tradução levantamento é pouco usada em português, mesmo no Brasil a gente chama de survey.
Os surveys são essas pesquisas, como eu estou dizendo aí no slide, ó, que requerem coletas sistemáticas de dados para terem tratamento estatístico. Por exemplo, pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral, pesquisa para saber se as pessoas gostaram ou não de determinado produto. Essas pesquisas são todas pesquisas do tipo survey, que depois elas vão apresentar resultados assim. X% da população, por exemplo, votaria no fulano de tal para prefeito. Y% não votaria nele. X% concurso superior votaria no Beltrano. E coisas desse tipo, né? Em relação a produtos, é a mesma coisa. X% da população conhece um determinado produto. Z% da população, além de conhecer, gosta do produto. Coisas desse tipo. Então, essas pesquisas a gente chama de survey ou levantamento. E um tipo muito comum também é uma pesquisa que a gente chama de diagnóstico. O nome vem, inclusive, da área médica, que é a mesma ideia de um diagnóstico na área médica. O sujeito está com uma doença, não sabe o que é, e ele vai no médico para o médico diagnosticar o que ele tem. Vamos pensar em relação a uma pesquisa também numa empresa. Fazer um diagnóstico numa empresa é fazer levantamento de como que a empresa funciona, o que ela tem, que problemas que ela tem ou pode não ter também, né? Então, a ideia do diagnóstico é isso, que eu estou dizendo aí no slide. Visa explorar um determinado ambiente, geralmente para levantamento de problemas que podem ou não aparecer. E geralmente é adequado ao pesquisador que pretende apresentar uma proposta de implantação de uma solução ou política para uma determinada organização estudada. Então, pessoal, essa técnica é utilizada tanto na pesquisa do Hotel Marieta quanto na ONG Lar das Crianças do Campeche, porque é feito um diagnóstico da realidade da instituição. Bom, um tema que é abordado aí na apostila da disciplina de técnica de pesquisa é sobre a finalidade da pesquisa. Que o que eu falei agora é a estratégia ou o método da pesquisa, é a técnica. Agora, quanto à finalidade, as duas principais, eu acho que basta entender as duas principais. Quanto à finalidade, ela pode ser exploratória ou ela pode ser descritiva. Exploratória, como o próprio nome está dizendo, a finalidade é explorar um ambiente para entender seu funcionamento ou aprimorá-lo. E olha o que eu já estou dizendo aí. Já posso garantir que essa finalidade, em geral, está ligada às pesquisas com estratégia de diagnóstico. Então, geralmente, quando eu faço uma pesquisa do tipo diagnóstico, que a estratégia é fazer um diagnóstico, a finalidade dela é explorar o ambiente. Então, são pesquisas exploratórias. E descritiva, também, como o próprio nome diz, o objetivo é descrever alguma população, um fenômeno. Então, o que a gente poderia afirmar aí? A pesquisa no Hotel Marieta e na ONG são ambas, do ponto de vista estratégico ou do ponto de vista do método, são diagnóstico. E do ponto de vista da finalidade, ambas são pesquisas do tipo exploratório. E uma outra coisa que a gente deve falar também nesse plano técnico é como que a gente vai coletar dados. Esse quadro aí eu elaborei com base na Silvia Vergara. Lá no meu livro tem referência do livro da Silvia Vergara, que chama Coleta de Dados no Campo. Bom, basicamente a gente tem três tipos de coleta de dados mais conhecidas, né? Uma é o questionário, a outra é a entrevista e a outra é a observação. Vamos começar pelo questionário. Olha o que eu estou dizendo aí. Questionário é uma série de questões ordenadas, apresentadas por escrito, sem a interação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. Né? E isso é o que diferencia questionário principalmente da entrevista, porque a entrevista também pode ser um conjunto de questões ordenadas. Mas na entrevista, há uma interação verbal entre o pesquisador e o grupo que está respondendo a pesquisa. Então, o questionário, o propósito dele é quando eu quero fazer um levantamento com um grande número de respondentes. É mais comum quando eu quero fazer tratamento quantitativo. Estão vendo? Eu nem gosto de chamar de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Embora os autores usem esse termo, o Martins e Teófilo eles vêm dizer que não é o tipo de pesquisa que é qualitativa ou quantitativa. É o tratamento da pesquisa que é quantitativo ou o tratamento é qualitativo. Só aproveitando e voltando lá no exemplo do Hotel Marieta e no exemplo da ONG que a gente acabou de dar, eu diria que nenhum dos dois eu faria tratamento quantitativo. A ideia ali é fazer tratamento qualitativo. Por isso a gente vai falar
no próximo tópico aqui das entrevistas. Então, o quantitativo, questionário é para tratamento quantitativo e são úteis principalmente para survey, que é aquele tipo de pesquisa que a gente acabou de falar. Quanto às limitações, ele não é adequado quando tem participação do interação, quando eu preciso de participação do pesquisador com o grupo pesquisado, e a gente tem que ter muita clareza do que quer perguntar. Bom, então a entrevista. A entrevista é uma interação verbal entre pesquisador e grupo pesquisado. Então é quando o sujeito mesmo que elaborou a pesquisa está lá aplicando ela. Então, quanto às possibilidades, é coletar informações de caráter qualitativo. Olha só, se no questionário eu coleto informações quantitativas, a entrevista é para coletar informações qualitativas. Então, olha, voltando ao Hotel Marieta e também na ONG lá, que a gente quer fazer um diagnóstico, seria muito interessante a gente fazer através de entrevistas, né? O entrevistador pode explicar o significado dos questionamentos e pode utilizar o que a gente chama de estímulo. Por exemplo, o cara disse, ser gerente aqui é uma batata quente. Aí você pode perguntar, tá, mas o que você quer dizer com batata quente? Na minha cultura, batata quente é uma coisa ruim. Mas na cultura do cara, uma batata quente pode, de repente, ser um prêmio. Bom, então as limitações é que o entrevistado pode se deixar influenciar pelo entrevistador e uma limitação que requer tempo. Mas eu sempre digo para meus alunos, quando você tem um pequeno número de respondentes, o ideal é você abrir mão da entrevista, que é mais interessante. E outro tipo de coleta de dados é a observação. Eu vou falar bem en passant aqui, que é pouco comum a gente fazer esse tipo de coleta de dados nesse tipo de pesquisa, como é o caso da ONG e do Hotel Marieta. Mas o objetivo da observação é o sujeito participar do ambiente, observar como que ele funciona e para coletar informações. Tá? De uma forma bem simplificada, eu poderia dizer que é isso. Bom, então olha só, com base no que a gente acabou de ver, eu acho que vale a pena voltar o vídeo, vocês darem uma olhada aí no que a gente falou sobre o Hotel Marieta e a ONG no exemplo, e que tal fazer um quadro resumo assim, ó, monta um quadro como esse e procura preenchê-lo, tanto no Hotel Marieta quanto lá das crianças do Campeche. Qual que é o objetivo geral no Hotel Marieta e qual que é o objetivo geral na ONG? Quais são os objetivos específicos no Hotel Marieta e na ONG? Qual que é a justificativa no Hotel Marieta e na ONG? Qual que é o problema de pesquisa em um e outro? Qual o método ou estratégia de um e de outro? Qual que é a coleta de dados? E o que você trataria de fundamentação teórica em um e outro? Então só uma coisa interessante. Por exemplo, no Hotel Marieta, eu falei que eu partiria, por exemplo, para falar sobre estratégia de pessoas no âmbito geral. Como que é a estratégia de pessoas, independentemente do tipo de organização. Mas como que seria a estratégia de pessoas em hotel? No Lar das Crianças do Campeche é a mesma coisa. Pensa que a fundamentação teórica, o que ela precisa abordar? Ela precisa abordar como é que gestão de TI no geral. Como é que eu faço gestão de TI, como é que é gestão de software, de hardware e de redes, como é que eu administro isso, né? Redes, hardware e software. Mas aí eu devo também dizer como é que é gestão de TI normalmente em organização não governamental. Então, basicamente, é isso que eu precisaria abordar na minha fundamentação teórica. Ok? Então, pessoal, eu vou mudar de assunto completamente, porque eu queria também aproveitar e falar muito en passant aqui, mas pelo menos para a gente entender um pouquinho sobre citações diretas e indiretas. É o capítulo 2 do meu livro, tá? Aí nesse slide eu só estou mostrando como está configurado o livro, quando eu mostro uma regra, quando eu mostro uma dica, quando eu mostro um erro e quando eu mostro um exemplo. Vamos lá. Só relembrando aqui, o que a gente chama de citação indireta ou paráfrase? É quando você escreve com suas próprias palavras um texto de um autor. O interessante é o seguinte, o fato de você escrever com suas palavras não torna o conceito seu. Por isso que você fala, segundo fulano, o ano tal, por exemplo, rizoma é blá blá blá. Eu estou explicando o que é rizoma, por exemplo, segundo Deleuze, 2011, rizoma é. E eu escrevo com as minhas palavras. O fato de eu escrever com as minhas palavras, o conceito continua sendo do Deleuze. Eu só reescrevi o texto. Isso é uma citação indireta. E quando eu copio literalmente o autor, a gente chama de citação direta. Então, a citação direta é uma cópia literal. Eu posso copiar literalmente? Posso, desde que eu evidencie que é uma cópia. Aqui uma fala do João Bosco Medeiros que eu acho muito importante.
O Medeiros tem uma coisa que ele chama de paráfrase de grau zero. É quando você apenas substitui vocábulos. Então, olha que bacana o texto dele. Há o entendimento de que uma simples substituição de vocábulos constitui uma paráfrase, que é uma citação indireta, né? Este seria o grau mais próximo de zero. O que quer dizer isso? Se você pega um texto, uma página inteira, por exemplo, e só trocou umas palavrinhas por outras, por exemplo, belo por bonito, longe por distante, e aí você põe segundo fulano e escreve o texto como se você tivesse reescrito o texto, isso é paráfrase de grau zero. O que o Medeiros vai dizer para nós? Ele diz isso aí, ó, o pesquisador, o estudante, o redator de trabalhos acadêmicos evitarão esse tipo de paráfrase, particularmente por contribuir muito pouco para o esclarecimento das ideias apresentadas. Nesses termos, a paráfrase revela-se um pasticho. E pasticho, pessoal, nada mais é do que plágio. Ou seja, copiar o autor e trocar só algumas palavrinhas, como se fosse uma citação indireta, isso é plágio. Então, a minha recomendação é, ou você reescreve o texto com as suas palavras, ou você copia literalmente, mas evidenciando que fez uma cópia literal. E aí, beleza. Se você quer fazer uma citação, por exemplo, indireta, reescrevendo com suas palavras, eu só vou mostrar uns 2 exemplos aqui. O restante vocês conseguem ver no meu livro ou então no Manual de Trabalhos Acadêmicos da instituição. Para Medeiros 2009, a paráfrase de grau zero é considerada um pastiche, ou seja, um plágio. Olha aí, eu reescrevi esse texto aí com as minhas palavras. Lá no livro do Medeiros não vai ter essa frase, mas ao ler o Medeiros eu consigo interpretar isso aí. Então eu coloco o autor e o ano. Eu posso colocar o autor e o ano no final, olha, a paráfrase de grau zero é considerada um pastiche, ou seja, um plágio, segundo Medeiros 2009. Então, em ambos, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, o autor está compondo a frase, ou seja, ele faz parte da frase. Mas eu posso colocar o autor fora da frase, olha só. A paráfrase de grau zero é considerada um plágio, ou seja, um pastiche, ou seja, um plágio. Aí, fora da frase, eu ponho Medeiros, 2009. Notem que quando o autor está entre parênteses, eu coloco em caixa alta. Então, a regra é essa, ó, no autor entre parênteses, caixa alta, autor fora de parênteses, caixa baixa. Um exemplo de uma citação indireta com 2 autores seria assim, ó, como afirmam Deleuze e Guattari, 2011, o pensamento não é arborescente, mas rizomático. E se eu deixá-los no final da frase, o pensamento não é arborescente, mas rizomático, como afirmam Deleuze e Guattari, 2011. Bom, outros exemplos disso tem lá no meu livro, com 3 autores, mais de 3 autores. Vamos falar rapidinho de citação direta. Direta é quando eu copio literalmente, não é isso? O que a gente tem que prestar atenção? Quando a citação direta tem até 3 linhas, a norma diz que ela fica encerrada no texto. O que é isso? Ela faz parte do texto. Então, você coloca entre aspas dentro do texto. E tem que informar autor, ano e página. Autor, ano e página. Olha aí. Deleuze e Guattari, 2011, página 36, ó, P.36. Notem que tem um espaço entre o P ponto e o 36. Dizem que em um, aspas, sistema hierárquico, um indivíduo admite somente um vizinho ativo, seu superior hierárquico, fecha aspas, ponto. Ou, olha a outra forma de colocar. Eu posso colocar Deleuze e Guattari fora da frase, entre parênteses. Em um, aspas, que é onde eu comecei a cópia. Sistema hierárquico, um indivíduo admite somente um vizinho ativo, seu superior hierárquico, fecha aspas, abro parênteses, Deleuze, ponto e vírgula, Guattari, 2011, página 36. Notem que, entre aspas, eu separo, entre parênteses, perdão, eu separo o autor com ponto e vírgula, e outro detalhe que a gente tem aí é que é em caixa alta, ok? E se a citação tiver 3 autores, você coloca os 3 autores. Por exemplo, para Forens tem Falick, mediação e aí coloquei isso aí. Enfim. E agora, uma coisa que eu quero dizer, se você tem mais de 3 autores, você usa etial. Ó. Conforme Perelman etial, 2008, página 136, aspas, internet blá, 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 fechei aspas. E a última coisa que eu quero mostrar sobre citações, para não me alongar muito, é chamar a atenção para a citação longa. Então, a curta é até 3 linhas, fica entre aspas no texto. A citação longa, que é mais de 3 linhas, ela tem um recuo de 4 centímetros, espaçamento simples, e a norma diz que a fonte tem que ser menor.
Tá? Eu posso colocar o autor tanto no final, como está aí, olha, Machado, como eu posso começar o texto assim, segundo Machado, o ano e a página, fora da citação, numa frase, salta uma linha e aí coloca a citação com recuo. Ok? Mais exemplos disso vocês conseguem ver também lá no meu livro. Então, o detalhe, hein? Na citação curta, que é até 3 linhas, eu coloco aspas. A citação longa, mais de 3 linhas, como ela tem um recuo, já tem um espaçamento simples, ela tem elementos mais que suficientes para identificar que é uma citação longa. Então, na longa, mais de 3 linhas, não pode ter aspas. Sem aspas. Se você vai citar um autor com o mesmo sobrenome e anos diferentes, eu estou dando um exemplo aí, lá no meu livro eu dou também. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu coloquei esse slide porque eu quero chamar a atenção disso aí. Ó. Se o sobrenome tem grau de parentesco, o grau de parentesco faz parte do nome. Júnior, filho, neto, bisneto, sobrinho. Por exemplo, o cara chama Alain de Souza Neto. Na citação vai ficar segundo Souza Neto. E nas referências também Souza Neto. O cara chama João Dias Sobrinho. Na citação vai ficar segundo Dias Sobrinho. Na referências também começa com Dias Sobrinhos. Então é isso. Se o sobrenome tem grau de parentesco, o grau de parentesco faz parte do nome que vem, do sobrenome que vem anterior, ok? Dias Sobrinho, Asaf Neto, por exemplo, o cara chama João da Silva Júnior, Osni Nogueira Filho. Então o sobrenome fica Nogueira Filho, ok? Bom, então tá aí exemplo, ó, Souza Neto 2015, Silva Júnior 2007. Obra sem indicação de autoria eu falo lá no livro também, mas eu não vou ler isso aqui não, tá pessoal? Bom, é isso, dei algumas dicas de citações, diretas e indiretas, não é? E agora vamos falar rapidinho de referências. No meu livro eu falo de referências de livro, de sites, como fazer referência de capítulo de livro, de teses e dissertações, de artigo apresentado em evento, de artigo em revista. Mas a gente vai ver só aqui de livro, tá? Aqui eu falo como formata as referências, o título é centralizado, a lista de referências é alinhada à esquerda e a gente usa espaçamento simples. Aí um exemplo de referência, ó, Abagnano Nicola. Na referência fica o sobrenome do autor em caixa alta depois do primeiro nome. Depois vem o título da obra, Dicionário de Filosofia, fica em negrito. A norma diz que é negrito, itálico ou sublinhado. Na nossa instituição a gente optou pelo negrito. Depois vem a edição, se houver. No caso do Dicionário de Filosofia não tem edição, é primeira edição. Quando é primeira não se coloca nada, tá? Então, é o Dicionário de Filosofia, São Paulo, 2 pontos, que é a cidade da editora, Martins Fontes, a editora, 2012. Se o sobrenome, o livro tem grau de parentesco, olha aí, o sobrenome da pessoa, né? Rosa Neto Francisco. Então, o cara chama-se Francisco de Rosa Neto. Por isso que na citação vai ficar segundo Rosa Neto. E nas referências fica Rosa Neto, vírgula Francisco. Manual de Avaliação Motor é o nome do livro, Porto Alegre é a cidade da editora, Arte Média editora e o ano. Quando o livro tem subtítulo, o subtítulo não é grifado. E olha como que é a edição. 2.ed. É segunda edição. Um erro muito comum é as pessoas colocarem segunda edição com o número ordinal, segunda. Não é 2. Espaço ed. Ok? Então, pessoal, acho que deu para divertir um pouquinho. Não queria que o vídeo passasse de mais de 30 minutos. Já estamos com 33. Eu queria que vocês aproveitassem bem essas dicas. E olha, divirtam-se lá preenchendo, voltando naquele quadro lá para comparar o Hotel Marieta com a ONG e preenchendo aquele quadro que vocês conseguiriam, a partir dele, fazer um bom projeto de pesquisa. Ok? Muito obrigado, um abraço.